Monografia sobre RA. Relato de um tratamento psicoterapêutico de controle médico, 1956. Depois de diversas e inúteis tentativas de integração direta de RA ao sistema da terapia egossocial da clínica, o Dr. Henry e eu chegamos à conclusão de que era necessário recorrer a uma técnica terapêutica especial para possibilitar a esse doente a retomada de contato com o real. Trata-se de uma tentativa recente, cujo alcance não temos ainda condições de avaliar claramente. Começamos a usá-la no momento em que RA acabara de empreender uma fuga, que, tenho agora a impressão, recordava uma outra, que ele fizera aos 15 anos de idade, e que se pode considerar como tendo sido o ponto de partida do agravamento psicótico de sua doença. Até aquele momento, minhas relações com RA eram boas, mas não sensivelmente distintas daquelas que se espera que um membro do corpo de funcionários técnicos tenha com o conjunto dos doentes. A bem dizer, a atitude geral de RA tinha tal natureza que ele se achava um tanto afastado de todos os outros. Oposição sistemática a tudo aquilo que se faz na clínica. Descer ao refeitório, participar das atividades, das reuniões, das conversas depois do jantar e etc. Respostas estereotipadas e sempre mais ou menos agressivas, coisas do tipo: como? Hein? Não entendo nada, não sinto nada, não quero, estou morto, foi aqui que me deixaram nesta situação, e etc. Que interrompiam regularmente e desde a primeira palavra tudo o que se pudesse lhe dizer. Ele passava a maior parte do tempo deitado em sua cama e ficava completamente paralisado quando alguém vinha vê-lo. Só quando o incitávamos, forçávamos, era possível por vezes conseguir que ele fizesse alguma coisa. Minhas relações com ele começaram a ficar um tanto diferentes, porque, no momento em que passei a me ocupar dele, o acaso, assim como o período de férias, fizeram que se encontrassem reunidos na clínica vários jovens afetados por transtornos de caráter, que, tendo-o adotado, o envolveram em todo um circuito de atividades que nos fora praticamente impossível fazê-lo aceitar. Vimo-lo, então, jogar voleibol, tênis de mesa, damas, xadrez, nadar, ir ao ateliê de desenho e de datilografia, participar da reunião de um filme amador, trabalhar com um grupo de marionetes e até fazer uma ponta mais ou menos improvisada em que, cabe reconhecer, o único papel que conseguimos para ele foi de um falso mudo. Foi nesse período que a aludida fuga e a recaída que a ela se seguiu nos mostraram o lado instável e deveras artificial desse tipo de envolvimento, ao menos no caso dele. Tendo estado bem próximo a ele no decorrer de todas essas atividades, tendo tido a oportunidade de encontrá-lo no bosque e de acompanhá-lo de volta, quando de sua fuga, assim como por razões de simpatia, foi-me bem fácil fazer com que aceitasse a perspectiva de um diálogo. Foi importante evitar desde o começo que se instaurasse entre nós uma relação de tipo transferencial. Primeiro, porque umas poucas sessões de psicoterapia tinham sido interrompidas 3 anos antes, por razões, a propósito, externas,
tendo deixado com uma tenebrosa sensação de fracasso. E em segundo lugar, por causa da estrutura da clínica, que implica para todo membro do corpo de funcionários a necessidade de uma presença alternativamente curativa e autoritária, amigável e etc. De modo que uma transferência psicanalítica teria vida curta, uma vez que ao final da sessão o analista seria levado a ter para com o sujeito uma atitude completamente distinta. Decidimos então, com a participação do Dr. Henry, que as conversas que eu teria com R.A. ocorreriam com um gravador. Eu iniciava ostensivamente a gravação no momento em que o diálogo entrava no que eu considerava um impasse, ou digamos, quando algo me incomodava. Tudo se passava, portanto, como se um terceiro aparecesse na sala. A two-body psychology e as perspectivas imaginárias que lhe são correlativas se desfaziam no ar. Produzia-se uma espécie de objetivação da situação, cujo efeito era, na maioria das vezes, o de desviar, se não de bloquear, o diálogo. Foi com efeito apenas alguns meses depois, e a partir de um método totalmente diferente, que R.A. conseguiu aceitar a ideia de falar com alguém que não eu, e principalmente redigir um texto que qualquer um possa ler. Não há por que nos determos no conteúdo. Nunca o fizemos, por maior que fosse em algumas ocasiões a tentação. Tínhamos, na verdade, como ao alcance da mão, situações edipianas que se estabeleciam e se desfaziam em poucos dias. Múltiplas transferências com relação a membros do grupo. X é meu irmão, Y é meu pai, Z é minha irmã, etc. Que desembocavam, ao que parece, em regressões cada vez mais profundas, notadamente quando de um sonho, cuja imagem central era um seio envenenado que R.A. não conseguiu determinar se tinha sugado ou não. Restringimos nossa atenção à reestruturação simbólica de R.A. Apresento aqui, de modo bastante sumário, suas etapas. Reconhecimento da voz e do esquema corporal. No curso das primeiras sessões, quando escutávamos a fita, que apagávamos juntos no dia seguinte, R.A. se encolerizou, voltou contra si mesmo a oposição que fazia a todos, aqueles como, em, etc. Aquela voz gravada, aquele tom monocórdico, aquelas hesitações, aquelas interrupções, as incessantes incoerências o revoltaram, e ele me tomou por testemunho do fato de que havia, de fato, ido ao fundo do abismo, para chegar a falar daquela maneira. A partir disso, foi-me facilitada a tarefa de levá-lo a reconhecer que também era absurdo persistir na ideia de considerar responsáveis pela doença o Dr. Henry, os eletrochoques e etc. E que, na verdade, ele misturava tudo um pouco. Observe-se de passagem a apercepção que ele teve a ocasião de ter de sua unidade comportamental quando da projeção do filme amador, em que podemos vê-lo participar de todo tipo de atividades, e no qual, apesar de certa lentidão, ele permanece em geral deveras brilhante. Depois de um curto período de espanto, ele se recompôs. Declaro que era possível ver bem naquele filme a que ponto ele se tornara um pobre diabo, e retomou sua ladainha. São os eletrochoques. Foi aqui que fiquei desse jeito. Preciso que me tirem uma radiografia do cérebro, e etc. Somente várias semanas mais tarde, ele viria a passar por uma espécie de estádio do espelho,
em que diante do gelo, apalpando o rosto, ele recuperaria o tipo de apreensão jubilatória de si mesmo evocada por Lacan em O Estádio do Espelho. Isso ocorreu no mesmo período em que, para fazê-lo sair de si mesmo e renunciar à sua aparente insensibilidade, eu o belisquei com tanta força que ele acabou por chorar como uma criança. Mas essa assunção de seu esquema corporal ainda permanece precária, sendo sempre mais ou menos requestionada. Observemos no tocante a isso as duas tentativas de autocastração, uma profunda queimadura de cigarro e um corte na mão. Reconhecimento da linguagem. Dei-me conta de que há anos ele não lia nem escrevia coisa alguma. Tal como ocorria em outras áreas, parecia-me haver uma falta de autocontrole, uma perda do eu, e correlativamente de comportamentos voltados para o real. Fazia-se necessário encontrar um terceiro termo, um controle que seria provisoriamente exterior a ele. Tentei primeiro fazê-lo ler em voz alta, mas isso era materialmente incômodo. E como impedi-lo de se interromper a qualquer pretexto para dizer: não estou entendendo nada, foi aqui que fiquei doente, e etc., propus-lhe então que copiasse um livro, dizendo-lhe que o importante não era ele entender ou não, mas apenas que fizesse a cópia. Havia nisso um artifício que ele só mais tarde descobriu. Na verdade, o livro não fora escolhido ao acaso. Tratava-se de O Castelo de Kafka. O Dr. Henri e eu tínhamos percebido semelhanças entre R.A. e Kafka, tanto do ponto de vista psicopatológico, religioso, como da aparência exterior, ao menos pelo que nos permite julgar uma simples fotografia. Tanto é verdade que ele se apaixonou pelo livro e hoje já está perto de acabar a cópia. Reconhecimento de sua própria situação. Dediquei-me a fazer que ele falasse sua doença de maneira mais coerente. Passado algum tempo, o gravador havia condicionado de tal maneira nossa situação de diálogo que eu praticamente já não precisava ligá-lo. Desisti dele e, em substituição, anotava num caderno o que julgava interessante naquilo que ele dizia. Eu deixava esse caderno à sua disposição e, dentro de pouco tempo, consegui que fosse ele a escrever em meu lugar. Quer dizer, durante a conversa eu o interrompia e propunha: você poderia anotar isso. E eu repetia palavra por palavra o que ele acabara de dizer. Ele, de modo geral, não conseguia se lembrar. Eu assumira em larga medida a função do gravador ou do espelho, porém de modo mais humano, sem essa desautomatização da máquina correlativa do fato de ser agora ele a máquina que registrava a palavra que circulava entre nós. Reconhecimento do outro. Até aquele momento, permanecíamos, para resumir, reciprocamente parasitários no diálogo. O circuito entre nós se fechava sobre o caderno, sempre mais ou menos ilegível ou incomunicável. Uma primeira tentativa de fazer ruir aquela estrutura fechada redundou rapidamente em fracasso. R.A. se apaixonou por uma funcionária da casa. Ele viveu aquilo numa espécie de oposição a mim, e naturalmente a dura realidade se mostrou a ele por meio de uma amarga consciência da inanidade de sua própria situação. Do mesmo modo como a fuga parecera recordar o episódio que desencadeara sua doença,
Esse episódio imaginário recordava o antigo fracasso amoroso que se situava nesse mesmo período. Toda a organização de seu comportamento, que fora aos poucos se estabelecendo, se desfez. Ele passou alguns dias completamente imobilizado na cama, sem comer, sem dizer nada. Recomecei do zero. Contudo, passado alguns dias, a situação voltou ao normal. Ele retornou ao refeitório, recomeçou o trabalho de datilografia e assim por diante. Tendo aquilo que fizéramos antes mantido certa solidez, manifestou-se certa firmeza naquilo que denominamos sua reestruturação simbólica. O aludido episódio teve um feliz resultado. Na época, ele se sentiu impelido a escrever por sua própria conta e quase contra mim. Quando nossas relações voltaram a ser completamente normais, ele manteve a iniciativa. Por exemplo, escreveu algumas cartas aos parentes, como suas realizações técnicas lhe permitiam. Empenhei-me em levá-lo a copiar sistematicamente e datilografar o grosso caderno que nos servira até então. Ele remanejou coisas, corrigiu, aprimorou, selecionou, fez comentários ao que havia ali, alterou a ordem daquilo que havíamos elaborado juntos. O caderno se tornou seu texto. Ele continua agora a escrever todo dia e me traz seus textos já datilografados. De vez em quando aceita datilografar minha correspondência. Eu mesmo mudei de atitude e tento levá-lo a dar os primeiros passos na direção de um verdadeiro reconhecimento do outro. Faço que seus textos sejam lidos por médicos e amigos que nos visitam. R.A. os discute com eles. Até aquele momento, ele se recusava a ter contatos, dizendo que não existia, estava morto, era como seu pai, que nada tinha a fazer aqui e etc. Para dar um exemplo, há cerca de um mês, propus-lhe que acendesse minha lareira. Ele acabou por vir, não sem certa satisfação. Um dia, quando alguém lhe perguntou se ele o fizera, R.A. reuniu uma fé suficiente para negá-lo. Hoje, a situação é outra. Ele está completamente presente a seu texto, e foi ele mesmo que aí mergulhou. Tem agora uma espécie de personalidade simbólica, a qual se apega e que altera o sentido de sua doença. Essa deixou de ser vivida com o sentimento da pertinência quase mágica de R.A. à sua família, na qual, segundo ele, todo mundo é doente. Ele já não é completamente como o pai, obsessão contra a qual se debatia sem cessar, mas sempre malograva. Tem-se a clara impressão, a partir da leitura de seu texto, que ele adquiriu uma compreensão mais fenomenológica da essência de sua doença, e que esse é um bom recurso para ajudá-lo a encontrar os caminhos que daí poderão surgir. Félix Guattari, Psicanálise e Transversalidade.